Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, reunião de oração dessa tarde, e eu os convido a que leiamos o texto do segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 22. Segundo Samuel 13, de 1 a 22, a palavra do Senhor nos diz assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Anom, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Anom por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Anom um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Anom: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente, quando teu pai vier visitar-te, e dize-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Anom e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Anom lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Anom, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Anom, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Anom: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Anom a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Anom, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde eu iria, eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Anom sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Anom: Levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: Deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou 5 cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Anom teu irmão contigo? Ora, pois minha irmã, cala-te. É teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Anom, nem mal nem bem,
porque odiava Anom por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Meus irmãos, nós começamos a ver os resultados dos erros de Davi. Entre eles, o de, apesar disso ser legal, né? Mas nem tudo o que é legal é justo. Nem tudo o que é legal é desonesto. Nem é honesto. Nem tudo que está na lei, que a lei permite, deve ser praticado. E era o caso aqui das tantas mulheres de Davi. Davi casou-se com várias mulheres, teve filhos com muitas delas, né? E aqui era o caso. Com uma mulher, Davi teve Absalão e teve Tamar. E com outra mulher, Davi teve Anom. Assim como com Batseba, ele teve Salomão e outros filhos Davi teve. Absalão e Tamar eram filhos de Davi e filhos de uma mãe, ao passo que Anom era filho de outra mãe. Isso fazia deles irmãos, pelo menos por parte de pai. Mas Anom ficou ali apaixonado, enlouquecido pela sua irmã Tamar e a desejou. O casamento entre irmãos era algo que não se admitia em Israel, mas que era admitido por outros povos, desde que os irmãos não fossem filhos do mesmo pai, ou melhor, não fossem filhos da mesma mãe, né? Fossem filhos do mesmo pai, porém de mães diferentes, que era o caso de Abraão e Sara. Abraão e Sara eram meio-irmãos, porque eles eram filhos do mesmo pai, porém de mães diferentes, mas eram irmãos. Mas no tempo de Abraão, ainda não era povo de Israel, ainda não havia essa regra da parte de Deus. Então, meus irmãos, a primeira das coisas que nós percebemos aqui é o seguinte: nem tudo, como eu disse, nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é legal é honesto, nem tudo que é legal deve ser praticado, nem tudo que a lei permite deve ser praticado. A segunda coisa, meus irmãos, é que o fato de uma coisa ser comum no país vizinho, na cidade vizinha, na família vizinha, não significa que isso deva ser praticado na nossa casa. O povo de Israel era o povo de propriedade exclusiva de Deus e que recebia diretamente de Deus a sua orientação e que deveria assim viver à luz da palavra de Deus tão somente, mas que no caso aqui dos filhos de Davi, não é? Essa foi uma regra desrespeitada por Anom. Meus irmãos, Anom tinha ali, diz o texto da palavra do Senhor, que ele tinha um amigo muito chegado, um primo, né, chamado Jonadab, e Jonadab ficou incomodado de ver Anom triste, vai perguntar a ele o que está acontecendo. Ele explica, ele conta o que está acontecendo, e a Jonadab então vai armar ali uma estratégia, né? Vai armar ali uma estratégia, ensiná-la a Anom para que ele possa assim possuir a sua própria irmã. Ele a põe em prática e consuma o fato. E depois de ter usado e abusado da sua irmã, ele a abandona. A segunda razão, meus irmãos, para tudo isso acontecer é algo que para o que Deus chama a atenção muito lá atrás no Antigo Testamento, a questão do misturar-se com povos estranhos, com povos vizinhos, com povos diferentes, de culturas diferentes, né? E a cabeça de Anom não estava em Israel.
A cabeça de Amnon não estava na lei de Deus. A cabeça de Amnon, os pensamentos dele, não estavam na vontade de Deus, nos propósitos de Deus, nos desejos de Deus para a vida dele, ou para a vida de todo o Israel. Mas ele estava altamente influenciado pelas culturas dos povos vizinhos. Então, se lá no país vizinho aquilo era possível, ele se esquecia que Israel não era. Então, meus irmãos, nós precisamos, enquanto povo de Deus, também nos conscientizarmos que nós somos povo de Deus, que faz a vontade de Deus, que vive sob a orientação da palavra de Deus. E por isso não interessa o que o povo vizinho faz, o que o outro faz, como as coisas acontecem na casa do outro. Aqui é casa de Deus, aqui é povo de Deus, e entre nós o comportamento precisa ser o comportamento adequado ao povo de Deus. O agir de acordo com a vontade e o querer de Deus. Meus irmãos, Amnon errou. Davi errou em não educar os seus filhos sob a orientação e à luz da palavra de Deus. Amnon errou por não fazer o que é de fato e de verdade a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus nos diz: errais por não conhecer as Escrituras, ou seja, por não conhecer a vontade de Deus. Nós, enquanto pais, mães, enquanto filhos, enquanto povo de Deus, precisamos buscar sempre viver e fundamentar a nossa vida, nossos comportamentos e escolhas, sempre à luz da palavra de Deus. Sempre sob a orientação e o cuidado da palavra de Deus. Dentro da nossa casa, a regra primeira precisa ser a palavra de Deus. Precisa ser essa a orientação que vem e que venha a nós. Com Amnon e o incesto que ele cometeu contra sua irmã, nós percebemos o quão importante é que a palavra de Deus ela prevaleça dentro da nossa casa. E que a regra estabelecida e vivida dentro da nossa casa seja a estabelecida na palavra de Deus. Seja assim o nosso viver, seja assim o nosso pensar, seja assim o nosso agir, para agradar o Senhor nosso Deus. E o que acontece na casa do outro é problema do outro. O que acontece no território do outro é problema do outro. O que acontece na cidade vizinha, no povo vizinho, se na cultura do outro é assim, na nossa não é, porque nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que nós não nos esqueçamos nunca que nós somos povo de Deus e vivemos à luz da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, te pedimos que Tu ensina-nos a viver em conformidade com a Tua palavra, com a Tua vontade e com o Teu querer para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos e dá-nos a Tua paz e a Tua proteção. Olha por nós, nos atende à oração. Nós te pedimos estas coisas e por elas te agradecemos. No nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.